81 anos, é isso mesmo? 81 anos, fiz no dia 7 de junho, sou gêmeos, né? Mas eu sempre digo para as pessoas, eu devia ter 81, mas na verdade eu tenho 65, não posso fazer nada, né? Dessa vez, no lançamento do livro, eu senti, como foi uma coisa muito corrida, Rio, São Paulo, entrevista, não sei, eu senti um pouco o cansaço físico, da idade, eu digo. Mas a cabeça não, a cabeça continua ótima. Graças a Deus. Entende? Foram quantas? 16 novelas? 16 novelas, 18 livros, 4 minisséries, 3 seriados, já perdi a conta já. É uma loucura, né? A produtividade do... Uma coisa que chama muita atenção na vida de novelista, de roteirista de novela, é a produtividade, né? Vocês estão falando aqui nos bastidores, 35 páginas por dia. Por dia, e acontece o seguinte, você não pode falhar. Sim. Quer dizer, alguns falham, né? São notórios, né? Mas você não pode falhar porque a novela depende do que você vai escrever, né? E você tem que dar uma certa antecedência aos atores, para que eles possam decorar. Tem o autor texto, que não dá essa antecedência. Não, entrega tem uns que entregam na sexta para gravar na segunda. Às vezes entrega na própria segunda para gravar de noite. Mas tem um delay também entre a entrega do autor e a direção, a produção da novela para entregar para os atores. Isso depende do autor. Eu, por exemplo, eu sempre mantenho 30 capítulos na frente. Mas para a produção eu só tenho 10. Entende? 20 é a minha reserva, porque se eu disser a eles que tenho 20 guardados, eles pedem na hora, né? A produção é assim, é voraz, né? Mas eu sempre mantenho 30, é uma coisa meio obsessiva. Então, toda semana eu tenho que terminar com 30 capítulos de frente. E sempre mantive isso. Nunca cheguei ao ponto de ter 10 de verdade, não, sempre 30. E você não vive vida social, não faz nada? Não. Inclusive é uma coisa engraçada, porque eu descobri durante a pandemia, que eu me dei muito bem na pandemia, ficando sozinho em casa, comecei a escrever esse livro. E aí eu descobri o seguinte, eu me desacostumei de ter uma vida movimentada. A minha vida é sempre dentro de casa, então é lendo, é vendo séries, é vendo filmes, é escrevendo, né? E assim, quando eu saio para jantar, saio para ver alguma coisa, uma peça de teatro, não sei o quê, mas eu me acostumei a ficar em casa. E o pior, a ficar sozinho. Né? A ficar sozinho. Então, às vezes eu recebo umas visitas em casa, mas quando dá 10 horas da noite, eu começo a dar sinais de que, olha, estou com sono. Vassoura atrás da porta ou você boceja mesmo? Eu bocejo mesmo. Você fala também que você varia de casa, né? Não, isso é essencial. De variar de porque casa como eu fico muito em casa, então eu troco de casa. Né? Eu atualmente tenho 3 casas. Tinha uma casa em São Paulo, tinha uma casa no Rio, tinha uma casa em Lisboa. Não satisfeito, eu tenho mais uma casa em Portugal que fica numa aldeia chamada Alcochete, que é um lugar maravilhoso, é uma aldeia medieval. Às 9 horas da noite não tem ninguém na rua, fecha tudo. Nem os cães passam, os cães vão dormir todos. E aí é de uma tranquilidade absoluta. Então né? agora você tem 2 casas em Portugal. E agora eles decidiram que vão fazer o aeroporto em Alcochete, o novo aeroporto. Quer dizer, vão destruir a minha aldeia. Mas, enfim, né? Minha paz. A sua paz vai acabar. Aliás, a sua paz foi uma coisa que você buscou, você conquistou essa paz, porque a sua vida de menino, de adolescente, foi conturbadíssima. Foi muito conturbada. E mesmo minha vida já de adulto, profissional, os primeiros anos também foi a história do alemão. Ao mesmo tempo que eu tinha essa história pavorosa com o alemão, eu trabalhava no Globo, com você. Então, no Globo. Então, eu tive até os 30 anos, uma vida muito agitada, realmente, né? E foi então que eu conheci um cidadão, né? Eu sempre falo da Dona Flor e seus 2 maridos, ele foi o segundo marido da Dona Flor para mim, que me botou nos eixos, né? Não, você tem que pensar no seu futuro, você tem que trabalhar, mas você tem que, sabe, guardar dinheiro, porque um dia você vai ficar sem emprego, né? E aí eu comecei a me orientar na vida, entende? Graças a esse cidadão. É mesmo? E porque até então eu era um louco varrido, eu saía do jornal e ia para a Cinelândia, né? Que era o lugar mais boêmio da cidade na época, né? Corria da polícia, né? Bom, também você correu da polícia, menino, né? Menino, desde menino. Correu da Turma da Lambreta, é uma história maravilhosa. Maravilhosa no sentido de existir a história deles vencerem, né? Hoje. Como é que eles chamavam o seu grupo? As Arlequetes. Porque tinha os arlecães, que eram os gays mais idosos. Idosos, assim, de 35 anos para cima.
Quando a gente Pra achava eram que era velhos. idosa. E então nós éramos as Arlequetes, porque éramos meninos de 14 anos, né? Que já levavam uma vida absurda, né? E os pais não sabiam de nada, né? Quando eu fui praticamente currado no colégio, sofri um episódio de bullying bastante violento, que eu uso para abrir o livro, né? Fiquei andando pelas ruas, não sabia o que fazer da vida, porque foi uma coisa muito violenta. Depois fui para casa e quando cheguei em casa, a minha mãe falou assim: por que você demorou tanto? Eu falei: porque foi a eleição da Rainha da Primavera no colégio e a apuração demorou. Só não falei para ela que quem foi eleita a Rainha da Primavera fui eu. Que é um episódio de bullying mais violento que eu já ouvi. Ele foi eleito pelos colegas do colégio, como Rainha da Primavera. Só que ele não era candidato, ele, entendeu? Era apenas um menino que já dava sinais de orientação sexual, vamos chamar assim, diferente dos outros meninos. Isso. Mas o pior é que depois da eleição, aquilo resultou numa violência, eles tentaram me linchar. Né? No colégio. Tentaram linchá-lo. Fui salvo pelo pastor, porque o pastor viu que aquilo ia terminar mal e foi lá e conseguiu conter os caras, que eram todas crianças, né, da minha idade, né? E depois aí eles vão para praia, ele tem esse tempo na praça que a turma da Lambreta, que eram os, digamos, os bad boys, né, da época. De Carpina, de Recife. De Recife já. Que ele nasceu em Carpina. Mas foi para o Recife. Foi para o Recife. E tentavam debochar, fazer bullying, né? Hoje a gente chama de bullying. Né? Mas nós nós dávamos resposta, né? Quebrávamos os faróis das lambretas deles. Agora, quando acontecia dessa turma pegar um de nós, aí eles partiam para a violência física e não adiantava, batiam, entende? Era terrível. Depois viraram todos cidadãos, assim, foram conhecidos. Até ministros. Mas você chegou a encontrar eles depois e ter aquela situação do colégio? Do bullying, do bullyingado? Do colégio? De se encontrarem depois, adultos e tal? Não, adultos não, mas no colégio, isso foi numa sexta-feira, e na segunda-feira eu tive que voltar para o colégio como se nada tivesse acontecido. Mas o episódio foi tão violento que parece que houve um acordo entre eles, não se tocava mais no assunto, né? Depois eu soube que o colégio pensou até em me expulsar. Mas como me expulsar se eu não fiz nada? Para apagar da história, né? Então aquele assunto foi abafado, ninguém falou mais nada disso, eu continuei a estudar lá. Mas assim, eu hoje em dia, quer dizer, naquela época eu não tinha condições de perceber isso. Mas depois é que eu percebi que naquele momento eu deixei de ser uma criança. Porque eu passei por um momento tão radical de violência e 2 horas depois tive que chegar em casa e fingir que não tinha acontecido nada, né? Que isso eu deixei de ser criança nesse momento porque eu tive que fingir, né? Uma coisa que criança não faz, adulto que faz. Criança não faz bem. Eu tive isso para minha mãe, não, foi o colégio. Criança escancara logo. Escancara logo. Mas acho que a sua mãe teria uma coisa se você tivesse escancarado. Sim, né? Minha mãe era como toda mãe, era amantíssima, né? Era uma mãe que, sabe... Tipo leoa, né? Capaz de fazer as coisas mais incríveis pelo filho, né? Aí, e alguns deles te inspiraram? Porque tem um episódio da Tonha, não é Tonha dos Milhões? Não, tem vários episódios nas minhas novelas que começam com figuras dessa época, quer dizer, que eu retomei. A Tonha, por exemplo, que era um vigarista profissional, embora fosse ainda uma criança, ele era um pouco mais velho que a gente, tinha 18 anos já, mas ele tinha cara de menino, e isso facilitava o trabalho dele. Ele dava golpes terríveis, entende? Era um vigarista mesmo, né? E ele inspirou o Comendador? Não, o Comendador foi outro. O Tonha me inspirou o personagem de Duas Caras, que é também um vigarista, que se dá bem na vida. Quem né? é Antônio Fagundes que fez? Não, era o... meu Deus do céu, me deu um branco agora. O ator é o Dalton... Um galã grandão. Dalton Vig? Dalton Vig. Dalton Vig. Mas ele em criança, claro, é outro ator, né? E essa história era a Tonha. A Tonha dava golpes incríveis, ela, sabe? Mas os personagens parece que caem no colo do Aguinaldo. Por exemplo, a Griselda, né? A Griselda era uma senhora, pois é. que era exatamente aquilo. Era uma mulher, uma portuguesa, que mora no bairro de Santa Teresa, no Rio, ficou viúva, né? Tinha filhos para criar e não sabia o que fazer.
E aí, como ela aprendeu a fazer coisas em casa, de torneiras sabe? Tomadas e coisas assim, ela começou a oferecer os serviços no bairro, né? Andava com a maletinha, não exatamente como a Griselda. Só que ela foi, e assim, ela era muito aceita, porque naquela época as mulheres, não era de bom tom uma senhora chamar um homem, né, quando o marido não estava. Para consertar alguma coisa. Mas ela foi se masculinizando, porque aí ela passou a usar um macacão, andava com aquela coisa, né? Uma bolsinha de ferramenta. Como era português, já não tirava o buço, né? E aí ela ficou muito masculina, né? Mesmo assim, era uma figura do bairro, né? Dona Antonieta. E eu gostava muito dela, né? Porque ela chegava, era de uma eficiência, entende? Ela fazia questão de fazer o serviço perfeito. E anos depois, em Fina Estampa, eu usei a Dona Antonieta na Griselda, que a Lília Cabral que fez. Fez maravilhosamente bem. Todas as minhas novelas, e tem história de jornalismo, história de jornal, tudo isso, né, que a gente vai guardando, né? E eu sou meio vampiro, eu uso tudo, né? Entende? Essa coisa sabe? Lili Carabina, aquela mulher da Baixada que diziam que era um travesti, não era uma mulher. E depois, você sabe que a Lili Carabina foi uma invenção dos jornalistas, que depois eu adaptei para a minha literatura, e aí apareceram 3 mulheres presas disputando o título. Entende? E uma delas ganhou, virou a Lili Carabina oficial. Lili Carabina nunca existiu, foi uma invenção, né, do jornal minha. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.